Um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. O neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto, estava prestes a se casar. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos. Maria Antonieta. A festa de casamento continuou por dias, mas fora dos portões de Versalhes havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Quase 10 anos antes, o rei Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal-sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio, deixando os cofres da nação vazios, embora sua população crescesse. Como já não havia pragas, menos pessoas morriam, porém mais e mais estavam famintas. 4 anos após o casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma suntuosa cerimônia, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação, Luís sabia-se lamentavelmente despreparado para a tarefa. Com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em 3 classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luís queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na Guerra Americana de Independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. Enquanto Luís enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa, o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. Vocês sabem por que há tanta gente necessitada?
porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de 1000 homens. Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução. No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância, rodeada por um mar de carestia. E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara 4 filhos. Mas como rei continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos, unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. 4 de maio de 1789. Um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o Terceiro Estado. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Luís sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de 6 semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30.000 soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Em 14 de julho, turbas agruparam-se identificadas por um pequeno cocar, vermelho e azul pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da Casa dos Bourbon. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou: para a Bastilha. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, há muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo L'Ami du Peuple, o amigo do povo. Jornal incendiário, cheio de ataques e provocação, foi fundado pelo ex-doutor Jean-Paul Marat. Após uma sucessão de carreiras mal-sucedidas, Marat viu-se na pobreza, por vezes refugiando-se nos esgotos de Paris. Foi ali que contraiu uma dolorosa doença na pele, que o deixava confinado a longas horas em um banho medicinal. Um Marat amargo e fracassado
encontrou na Revolução a perfeita válvula de escape para seu veneno. Marat odiava a extravagância da monarquia em meio à miséria da França e precisava apenas de um boato para enxovalhar o rei e a rainha no seu jornal. 5 de outubro, o dia nasceu ao som de furiosas badaladas. Mulheres se agruparam na prefeitura para protestar pela falta de pão, e o medo da aproximação das tropas reais, misturado à indignação pela festa ofensiva do rei, circulava pela multidão. Logo, milhares marchavam rumo a Versalhes, empunhando lanças e revólveres. As mulheres levavam suas queixas ao rei. Quando as mulheres chegaram aos portões, Luís compreendeu que a revolução não mais podia ser ignorada, pois estava à sua porta. Ele concordou em subscrever a Declaração dos Direitos do Homem, mas a multidão continuou crescendo durante a noite. Pela manhã, 20.000 pessoas acampavam em frente ao Palácio Real. Para terminar com séculos de distância entre o rei e seus súditos, a turba irritada exigiu que o rei e a rainha se mudassem para Paris. Indeciso como sempre, Luís demorou a responder. Sua hesitação provocaria a fúria da multidão e colocaria em risco a vida de toda a família real. A turba de mulheres invadiu o palácio exigindo o sangue da rainha. Elas massacraram os guardas, decapitaram-nos e empalaram suas cabeças em lanças. Apavorada, Maria fugiu para os aposentos de Luís, momentos antes que as mulheres invadissem o quarto dela e fizessem sua cama em frangalhos. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão, e o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário: a guilhotina. Maio de 1791. Cerca de 2 anos haviam passado desde que a família real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris. Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora assim chamada em alusão ao antigo mosteiro jacobino onde se reunia. As palavras eram agora as armas da Revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral. Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o Incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Luís se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. Luís decidiu que chegara a hora de fugir do confinamento da nova república e tentar recuperar o seu reino. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha se disfarçaram de criados e, na calada da noite, escaparam do olho vigilante de Paris. Era um salto rumo à liberdade. Passava da meia-noite quando a família real chegou à cidadezinha de Varennes, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira com a Áustria, a poucos quilômetros da salvação. Mas não conseguiram ir além disso. Um policial parou a carruagem e exigiu seus passaportes. As suspeitas do policial se confirmaram. Era a assinatura do próprio rei. Com a família real considerada traidora da Revolução, o poder passou de Luís, agora um rei prisioneiro, para os revolucionários da Assembleia. No coração do governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilhava no pódio, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exigia sufrágio universal e o fim da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas.
além de vigorosamente atacar a pena de morte, pois na nova era do iluminismo, Robespierre queria descartar todo resquício do passado medieval. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concebeu uma implacável máquina degoladora, que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Marat publicou em seu jornal um elogio ao invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve ficaria conhecido por outro nome, Navalha Nacional. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da Revolução, qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Mas eram os inimigos ao redor da França que mais preocupavam a Assembleia. Temia-se que membros da família real que haviam fugido para a Áustria lançassem uma contra-revolução armada. Em abril de 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria, país governado por parentes de Maria Antonieta. O fervor nacionalista cresceu. Se a Áustria derrotasse o exército revolucionário, Luís recuperaria o seu trono. E Maria Antonieta era suspeita de ajudar o inimigo, revelando as posições de tropas francesas. O rei e a rainha, contudo, fingiam aderir à revolução. Com o exército francês já sofrendo pesadas baixas na fronteira, chegou a Paris a notícia de que a Prússia se juntara à invasão. As tropas inimigas estavam sob o comando do general prussiano Duque de Brunswick. A tensão se apoderou das ruas de Paris. O rei buscou refúgio na Assembleia, mas a monarquia foi abolida. Luís foi oficialmente privado de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas sobreviventes de Luís. E Robespierre, outrora oponente da pena de morte, mudou de ideia. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. A macabra invenção do Dr. Guillotin assombrava Paris como uma advertência. Era o castigo por desafiar a lei e a ordem revolucionárias. Batizada com o sangue dos guardas de Luís, ela em breve beberia o sangue do próprio rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do Templo, Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris havia um novo movimento político. Como símbolo de rejeição à tradição aristocrática, cidadãos comuns recusavam-se a usar culotes como os aristocratas e passaram a chamar-se de os sem-culote. Os sem-culote tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de 1000 pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris.
Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. Com tantos homens capazes rumo à frente de batalha, Paris foi deixada indefesa, seus cárceres repletos de prisioneiros políticos. Surgiu então o temor de que os detidos escapassem. Marat fez um sanguinolento apelo aos cidadãos para que descessem às prisões e matassem seus ocupantes. Quando a notícia dos massacres de setembro se espalhou pela Europa, os inimigos da Revolução ficaram enojados. A Revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a Revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da Revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados ou girondinos queriam poupar a vida de Luís, o que os isolou na convenção. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. 30 de julho de 1793. Charlotte Corday chegou a Paris. Ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submersa em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à Revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. O chamado amigo do povo estava morto. A voz enraivecida do seu jornal, silenciada. Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Marat? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Corday foi sumariamente executada e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia matado Marat, o homem, mas criara Marat, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. Robespierre invejava a adoração dispensada a Marat. Porém, sempre pragmático, voltou sua atenção a assuntos urgentes.
Pois, embora Marat estivesse morto, havia outros clamando por sangue. Sangue real. A conciergeria, anticâmara da morte. 8 meses após a execução do seu marido e dias depois da morte de Charlotte Corday, Maria Antonieta foi encarcerada aqui, em uma imunda cela, totalmente só. Em 15 de outubro, Maria foi julgada, acusada de alta traição e de expoliar o Tesouro Nacional. A última rainha da França estava morta. Setembro de 1793. 4 anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias e enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. Danton e Robespierre, principais oradores da convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o Terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. A menor suspeita podia mandar alguém para o cadafalso. Políticos que dissessem algo gentil sobre um monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento, cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. A Revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert, propusesse um novo programa, a descristianização. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Marat. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julho tornou-se termidor, abril, floreal. Os meses foram divididos em 3 semanas de 10 dias cada. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses, por fim, obtinham vitórias na fronteira.
Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvou a revolução. Um exército revigorado repele os ataques na fronteira e os conflitos internos terminaram. No ponto mais alto de seu sucesso, Robespierre sonha com uma meta ainda maior: usar mais terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre fez um discurso explicando sua filosofia. Terror sem virtude é desastroso, mas a virtude sem terror é inútil. Mas outros discordavam. Para Danton, a revolução tomava o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, acreditavam que era hora de parar com o terror, servir a seu propósito, e corria o perigo de alimentar os revolucionários com seu próprio fogo. Na República da Virtude de Robespierre, só havia uma resposta à traição. Os dantonistas foram presos e rapidamente condenados à morte. Robespierre já enviara milhares ao cadafalso, mas sentia-se desconfortável com essas execuções. Não assistiria à decapitação de antigos amigos e aliados. Subindo à guilhotina, Danton gritou: Meu único pesar é que vou antes desse rato do Robespierre. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lançou a França em um período ainda mais sinistro e sangrento: o Grande Terror. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Termidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. E o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre, mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. As realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza, paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. 5 anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem: Napoleão Bonaparte. A revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. A questão levantada pela Revolução Francesa é saber quanto de violência é justificável para conseguir-se uma sociedade melhor. O povo teria o direito de destruir o que julgava ser um sistema injusto para substituí-lo pelo que estava convencido fosse mais justo. Quanto de violência é justificável para esse fim? Ainda temos que pensar no assunto. Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro, muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre assombra revoluções, desde a Rússia até o Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro.
Onde quer que a tirania se manifeste, o clamor por justiça continuará exigindo liberdade, igualdade, fraternidade e revolução.